Então, mais uma vez, boa noite a todas. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo. E eu quero lembrar para vocês, no nosso último encontro, nós meditamos a respeito de um texto que está em Mateus 18, a partir do verso 23. E eu vou ler o texto porque nós vamos continuar meditando em cima desse texto e vamos compartilhar algumas coisas, tá? Então, aquela parábola, né, do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, nós vimos que nessa parábola, nessa passagem, esse servo, ele devia 10.000 denários. E nós vimos que era uma quantia muito grande. E mesmo que ele trabalhasse uma vida toda com o salário que ele recebia lá, ele não poderia pagar essa dívida. E quando ele pediu para o rei, lá para o senhor dele, para que ele pedisse para o senhor, por favor, que ele não executasse a dívida, a tradução dessa palavra é aquele, como se ele tivesse pedido assim um prazo maior, uma dilatação, vamos dizer, da dívida. E por isso que ele fala assim, e eu te pagarei tudo, toda a dívida, como se ele pudesse pagar, né? Mas o que aconteceu? No coração dele, ele não recebeu esse perdão. Ele não entendeu essa dívida, essa graça que ele recebeu. Porque quando ele saiu dali, alguém que devia muito infinitamente menos para ele, essa pessoa chega para ele e esse conserva, né, vai pedir para ele, ele vai cobrar essa dívida, né, digamos, dessa pessoa, e ele coloca na prisão. Porque no coração dele, ainda ele achava que ele tinha que pagar a dívida. E nós vimos nessa passagem que diz que quando nós não perdoamos, nós somos entregues aos verdugos, os atormentadores. Nós falamos a respeito disso, então. Os atormentadores, ali no interior dele, no coração dele, ele tinha esse sentimento que ele ainda tinha que pagar a dívida, o remorso, aquela culpa interior, que ele precisaria fazer um esforço, porque ele ainda precisava. É como se ele tivesse entendido que ele tinha tido a dilatação da dívida e não o pagamento total da dívida. E muitas vezes nós também agimos dessa forma. Aí nós falamos então das duas maiores causas dos problemas emocionais, que é não receber o perdão, como esse servo. Ele não conseguiu entender que ele foi perdoado, ele não recebeu essa graça, né, esse perdão na vida dele, ele não entendeu que o rei havia falado para ele, ó, eu rasguei a promissória, você não deve mais nada. Ele ainda se sentia devendo, ele não desfrutou dessa bênção. Ele pensou que ele ainda devia, da mesma forma que ele pensou que ainda devia, ele cobrava o outro. E muitas vezes nós falamos que nós somos assim. Nós recebemos um perdão, uma dívida que era impagável. E nem eu nem você teríamos condições de pagar o perdão do nosso pecado. Né? Nós recebemos esse perdão. E nós falamos muitas vezes versículos decorados, né? Nossa salvação é pela graça, nós recebemos pela graça de Deus, nós não merecemos, mas em muitos momentos nós nos pegamos tentando pagar a dívida.
como fez esse credor ali, né? Como é a forma, na forma que ele agiu. Porque como se as boas novas do evangelho não tivesse atingido mais profundo ali da sua alma. E ele achava que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que se esforçar para pagar a dívida, porque no coração dele, ele pediu uma dívida dilatada e não recebeu realmente aquilo que ele tinha recebido. Então ele achou que ele tinha que ainda expiar, vamos dizer, os seus pecados, ainda pagar essa dívida. Eu falei para vocês, então, que eu ia contar hoje a história de do jovem pastor, que foi buscar aconselhamento porque ele tinha problemas no relacionamento com a sua esposa. Nós vamos ver mais ou menos essa situação dessa parábola. É o que aconteceu com ele. Porque eles tinham um problema no relacionamento e ele tinha uma esposa que era amorosa, que tentava agradá-lo, mas por mais que ela tentasse agradá-lo, ela não conseguia alcançar o coração. E esse jovem pastor, ele começou a também pregar sermões duros para aqueles que estavam ouvindo. Então, nessa conversa, nesse aconselhamento, né, no início a pessoa fica naquela defensiva, mas até que a raiz do problema veio à tona. O que aconteceu com esse? Quando ele servia na Coreia, ele teve um tempo de descanso, quando ele servia lá no exército. E ele ficou 2 semanas de licença no Japão. E nessa ocasião, quando ele estava andando ali pelas ruas de Tóquio, ele acabou se envolvendo umas 3, 4 vezes com uma prostituta. Só que esse jovem, né, que era esse jovem pastor, ele nunca conseguiu se perdoar, ele nunca conseguiu receber o perdão de Deus e se perdoar. Quando ele voltou, a sua noiva estava esperando, ele casou com essa. Só que ele era alguém que ele não conseguia se perdoar, ele não conseguia se olhar no espelho, ele não conseguia ser feliz, ele não conseguia fazer a sua esposa feliz, porque ele estava atormentado com os verdugos interiores. Como ele não conseguiu receber o perdão de Deus, ele não conseguiu se perdoar e não conseguia fazer feliz a esposa que estava com ele, por causa desse perdão que ele não havia se dado, né? E não havia recebido de Deus. E muitas vezes nós também, às vezes, podemos talvez agir dessa forma. Precisamos entender que, quem sabe, e às vezes a gente fala assim, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos amar a nós mesmos, e a palavra também diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Mas vamos dizer assim, no caso desse jovem, quem que era o inimigo dele? Era ele mesmo. Ele era o seu próprio inimigo. Ele não se perdoava, né? Então, às vezes nós não perdoamos o nosso inimigo e às vezes o nosso pior inimigo é nós mesmos. E nós também precisamos perdoar para que a gente possa também nos perdoar, receber perdão e dar perdão. Que foi o caso desse jovem pastor. Então, a raiva, a amargura, o ressentimento, tudo isso estava trazendo uma nocividade para o relacionamento dele. Ele não conseguia viver um relacionamento feliz com a sua esposa, porque ele achava que ele não tinha o direito de ser feliz. Ele tinha pecado lá atrás. E, na verdade, ele não tinha nunca confessado, nunca compartilhado, não tinha se perdoado, não tinha recebido o perdão de Deus, né? Então, nós vimos, então, que grande parte das questões emocionais que muitas vezes nós podemos passar está nessa questão do perdão. Isso se torna um círculo vicioso nas nossas vidas. Porque se a pessoa está amargurada, ela está rancorosa, ela também vai agir dessa forma, né? Então, é o resultado do quê? De uma deterioração, às vezes, no relacionamento com as outras pessoas, conflitos emocionais, e muitas vezes a causa está numa falta de perdão, na falta de nos perdoar, na falta de pedir perdão também, né? Então, esse servo, ele não compreendeu totalmente como que ele foi perdoado. Ainda tinha que sair ali como se ele tivesse ainda que sair cobrando aquela dívida. Porque lá na mente dele, lá no interior, lá no coração dele, ele não estava perdoado. Então, o que ele fez? Quando passou ali aquele conservo que devia para ele agarrou primeiro que podia pagar alguma coisa para ele agarrou ele para que pagasse essa dívida dele. Né? Pague o que você me deve, porque ele achava que ele tinha que pagar a dívida. E isso se torna muitas vezes um ciclo vicioso. E quem sofre rejeição, rejeita. Quem sofre, quem não recebe perdão, também não consegue perdoar.
Quem não sabe, não recebe graça, né? E o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, a palavra de Deus diz, né, foi completo. E o perdão foi pleno, foi total, a dívida foi totalmente cancelada. Mas muitas vezes nós caminhamos como nós falamos que a dívida está totalmente cancelada, mas nós tentamos pagar, às vezes, as nossas dívidas, aquilo que nós achamos que nós temos, né? Eu falei para vocês, às vezes, pensando, talvez se eu orar mais, se eu for mais disciplinada, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia, eu vou ajudar mais as pessoas, mas com uma motivação errada, com uma motivação, às vezes, porque sente em débito, sente em débito com alguém, ou se sente em débito com Deus, ou sente que a outra pessoa deve algo também para ela. E a consequência de tudo isso que nós vamos ver são conflitos emocionais, né? E rompimento, muitas vezes, nos relacionamentos. E agora eu gostaria que você, né, pensasse um pouquinho, se você aplicaria isso, talvez a alguém que participa da sua vida, de um modo, vamos dizer, negativo. Geralmente é alguém que de alguma forma pode ter marcado a tua vida, né? Muitas pessoas podem ser seus pais, alguém que magoou você quando você era criança. Às vezes são irmãos que podem ter falhado conosco, ou alguém que te diminuiu de forma, de alguma maneira, um amigo que. Às vezes alguém lá no trabalho, sabe? Quando aquela memória ainda está viva de algumas coisas. É, alguém que você acha que era alguém que deveria te amar, te respeitar, talvez reconhecer as coisas que fez, consegue enxergar. Mas, em vez disso, nós colocamos a culpa nessas situações, circunstâncias. E no nosso coração vem um sentimento assim, né, em relação a. Dando aqui os exemplos, mas cada um sabe, né? Que essas pessoas talvez amor, talvez me devam segurança, talvez me devam honra, talvez me devam, talvez me devam algo que eu tenho no meu coração, me devam, né? E eu me vejo dessa forma, rejeitado, né? Sem perdão, às vezes dar perdão, e no meu coração, que essa pessoa, essas pessoas devem, se eu não recebi essa graça, eu não tenho como dar essa graça aos outros. E é o que acontece, como a palavra do Senhor diz, como nós lemos aqui para você, a palavra de Deus diz que aquele Senhor colocou ele na prisão. Ele não soube receber aquela graça. Quando você não sabe, quando você não consegue receber, você não pode dar. Nós achamos que nós temos que cobrar isso dos outros, né? Por esses sofrimentos, né, que nós possamos estar passando. E o que acontece, muitas pessoas, elas se tornam, nós vamos falar isso hoje, cobradores. Aquilo que eu passei, aquilo que fizeram comigo, às vezes não de uma forma consciente, faço cobrar do outro. Hoje nós vamos falar não só desse relacionamento, mas muitos relacionamentos que você possa estar pensando, mas que nós possamos nos sentir em dívida. Eu coloquei uma imagem aqui, que essa imagem diga alguma coisa, né? Talvez diga alguma coisa para você. Casamento em dívida, né? Aqui é um exemplo de um casamento. Tá ali um olhando para o outro, né? Pague-me o que. Isso se aplica a outros relacionamentos. Coloquei aqui, né? Essa imagem, nós vamos falar também da questão do casamento. Esse sentimento que nós temos, muitas vezes, o outro nos deve algo. E muitas vezes, quando nós casamos, alguém casou sem expectativa nenhuma em relação ao seu cônjuge? Alguém pode dizer assim, eu não tinha expectativa nenhuma. Todo mundo tinha expectativa? Às vezes nós colocamos expectativas dos nossos cônjuges. Vamos pensar que isso também se aplica aos nossos filhos.
aos nossos irmãos, a outros relacionamentos, né? Para que essas pessoas cumpram as nossas expectativas. E muitas vezes, por mais que você seja uma boa esposa, o marido pode ser um bom marido, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos suprir as expectativas do outro. Muitas vezes, né, a gente ouve tanto falar no casamento que nós fazemos promessas quando casamos, né? Tem umas promessas que são conhecidas da grande maioria das pessoas que né, prometo honrá-lo, prometo respeitá-lo por todos os dias da minha vida, na alegria, na luta, na tristeza. Enfim, nós fazemos muitas promessas, mas não só essas promessas ditas com os nossos lábios, mas também são promessas, né? Mas outras que são, às vezes, aquilo que nós colocamos como expectativas para o outro, ou que nós criamos. Criamos expectativa em relação a. E aqui nós vamos, então, falando assim em relação ao casamento. Que a palavra de Deus diz assim, nos mostra que somente uma alma, ela está suprida em Deus. Uma alma realmente perdoada por Deus, que conseguiu receber esse perdão, essa graça de Deus, ela pode cumprir. Porque se nós não vamos cumprir, né? Pelo contrário, nós vamos cobrar, nós vamos ser cobradores de dívida. Então imagine assim, se eu fosse casar hoje e falasse assim, olha para meu esposo, olha, eu tenho muitas carências, eu tenho um grande vazio no meu interior, eu tenho muitas e muitas dívidas para pagar. Mas você tem a magnífica oportunidade de preencher esse vazio. Não é uma proposta maravilhosa? O que vocês acham? Mas muitas vezes nós casamos com essa expectativa. A expectativa que o outro supra as nossas carências, ou cure as nossas dores, as nossas debilidades, as nossas dificuldades. A psicologia, ela diz que muitas vezes esse relacionamento de casal, quando é um relacionamento dessa forma, é como se fosse um exemplo, como se fosse um carrapato num cachorro. O que o carrapato faz ali no cachorro? Ele não está interessado no bem do cachorro, né? Ele está interessado em sugar ali aquilo que ele precisa. E assim está relacionamento dessa forma, assim está esse relacionamento. Um querendo sugar do outro, um mais interessado na sua necessidade. Os dois só querem receber. E aqui ele conta a história de um casal. Durante 15 anos de casamento. E que eles estavam, assim, numa relação de ping-pong conjugal. Então, o que acontecia? Eles se alternavam em jogadas de ataque e defesa. Então, quando eles estavam conversando, qual que é o primeiro, geralmente, quando nós conversamos, às vezes a primeira atitude nossa é de nos defendermos. Colocarmos, né, nosso ponto de vista, as nossas dificuldades. Mas, no decorrer da conversa, todas essas coisas foram aparecendo, vamos dizer assim. Isso que nós falamos a respeito daquelas expectativas que muitas vezes nós criamos em relação a. E não é só em relação ao nosso esposo, às vezes nós criamos. Quem não tem expectativas em relação aos seus filhos? Temos expectativas, muitas vezes eles não podem ou não. Não é para isso que eles. É para isso que que Deus tem essa caminhada, essa direção para a vida deles. Nós às vezes colocamos expectativas ou sonhos que são nossos, deles, ou de Deus para a vida deles, mas nós colocamos as nossas expectativas, né? Enfim. Então, assim, voltando a esse casal, eles conversando, então começou a vir às claras, né, as questões das decepções, das mágoas. O que aconteceu? Quando eles casaram, ela se casou com ele por causa da liderança dele espiritual, porque ele era um jovem muito engajado, trabalhador, era uma pessoa disciplinada, ele era uma pessoa assim que tinha que ela acreditava que ele ia fazer grandes coisas para Deus, enfim. O que aconteceu quando ela casou com ele? Ela teve um choque, porque ela descobriu que ele era procrastinador, indisciplinado, preguiçoso, indeciso. E com essa raiva que ela teve, vamos dizer, da decepção, você me enganou. Quer dizer, você me vendeu algo que não é verdade, né?
Você me deve todas as expectativas que eu criei a teu respeito. Então, ela o via de alguma forma como alguém que devia alguma coisa para ela. E ela as expectativas em relação àquilo que ele mostrou para ela e ele não cumpriu. Aí, por isso que nós falamos ali da passagem do credor incompassivo. Porque o que que ela, como que ela se sentia? Eu coloquei aquela imagem para vocês. Paga-me o que me deve, porque eu não casei com uma pessoa, com essa pessoa. Casei com aquela expectativa que eu tinha daquela pessoa. Da mesma forma, ele havia se casado com ela por causa da aparência dela. Qual foi a decepção dela? Né? Por causa da aparência dela, por causa da maneira com que ela cuidava das coisas, com amor, com ordem. E a decepção dele foi porque ela não era alguém que não cuidava da sua aparência, não cuidava dos seus cabelos, não cuidava das coisas assim no modo geral. Então, como que ele se sentiu? Você me deve essas coisas. Foi isso que você me prometeu foi isso que você me mostrou que você era. Eu pensava que você era assim, mas você não era. Paga-me, como aquele credor, né? Paga-me o que você me deve. E assim foi o relacionamento deles, a jus das suas promissórias. Quem conhece as ministrações do apóstolo Eurípides Mendes, tem um livro dele também, ministração sobre isso, muito tremendo. Tem um que acho que é Carências do livro, se eu não me engano, mas ele fala, a vida não me deve nada. Ele fala assim, que muitas vezes nós casamos, assim, caso cheia de expectativas e cheias de promissórias no bolso, né? E alguém vai suprir esse vazio. Aquela pessoa que eu casei, ela vai pagar as minhas dívidas. Da mesma forma, o outro vai casar comigo, também chega com as suas promissórias, também chega com as suas dívidas, também chega com as suas carências, esperando que eu supra. Só que, por mais que você seja uma pessoa com toda a motivação correta, com todo o desejo, nem eu, nem você vai conseguir suprir a carência que há na alma. Vai conseguir pagar as dívidas. E o apóstolo Eurípides conta, né? Muito lindo na história dele. A história que aconteceu com ele, né? Inclusive de perdão que ele precisou liberar, uma história bem assim, forte. E foi o que Deus falou ao coração dele. Deus havia perdoado toda a sua dívida. E a vida não me deve nada. Essa frase eu nunca mais vou esquecer da vida. Num desses seminários dele, né? E é isso que nós estamos vendo. Então, o que aconteceu com esse casal? Eles estavam com as suas promissórias, cada um com a expectativa daquilo que o outro precisava suprir, daquilo que o outro, de certa forma, prometeu nas suas expectativas, enfim. E eles passaram durante 15 anos, um tentando modificar o outro. E você consegue modificar alguém? Será que nós conseguimos modificar o outro? Então, o que aconteceu? Eles se tornaram cobradores, na verdade, cobradores das tristezas que eles sofriam. Como também no exemplo lá do rapaz, lá da Coreia, né? E porque muitas vezes não nos sentimos totalmente perdoados, não entendemos que a nossa dívida foi totalmente cancelada, não conseguimos perdoar. E acabamos reproduzindo isso. E um outro exemplo que o pastor aqui conta do livro, e muitas vezes a gente se identifica com isso, porque ele fala assim, que chegou uma senhora, depois de ouvir uma ministração dessas questões, e ela falou que ela havia passado 18 anos da vida dela cobrando a dívida do seu. Ela se percebeu como que ela fazia isso, como que ela se comportava dessa forma, como? Porque ela cobrava tudo que ela fazia. Vocês me devem isso, tudo que eu faço por você. Eu passo a minha vida toda. Olha, entende? E muitas vezes nós, sem perceber, sem pensar, né? Muitas vezes nós também essas cobranças, né? Eu estava falando para alguém esses dias, você é mãe, você faz porque você é mãe. É mãe mesmo de verdade, né? Nós fazemos, mãe faz,
mãe dá, falei, a gente se doa, a gente dá da nossa vida, né? Então, mas é esse amor incondicional que tem que ser, né? Nós temos que aprender para o com o outro, sem criar as expectativas, mas também, e essa mãe, ela percebeu que ela acabou gerando traumas, porque ela colocou isso na vida dos filhos como um peso, como se eles estivessem sempre devendo algo para ela, né? Então, nós fazemos, vamos, você faz porque você ama, né? Você faz porque o amor de Cristo está no teu coração, né? Porque a palavra de Deus diz que o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações, né? Então, é por isso que nós fazemos, mas nós precisamos ter esse entendimento, quer dizer, receber realmente essa graça de fundo no nosso coração, entender que se a minha dívida foi totalmente perdoada, eu preciso também me perdoar, seja qual for a situação que eu tenha passado. Eu coloquei aqui para nós, vamos fazer um teste hoje? Quem quer fazer teste? Vamos fazer uma provinha? Então, nós vamos nos submeter aqui a um teste hoje. Vamos ver. Você vai assim fazer, deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração, trazer o teu coração. E ele vai te trazer, se tiver talvez algo que você precisa lembrar, ou algo talvez que está doendo lá e você não sabe que é isso. Lembra que nós falamos que às vezes nós temos feridas lá na nossa alma, que a gente percebe através das reações e a gente não sabe que ainda a gente precisa de cura, mas que a gente não sabe que precisa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz isso para nós, tá? Então, nós vamos fazer assim essa avaliação. Você deixa o Espírito Santo de Deus também sondar o teu coração, para ver se você precisa realmente perdoar alguém, ou talvez esse alguém seja você mesmo. Então, o primeiro teste que eu coloquei ali é o teste do ressentimento. Então, pense, se você sente ainda algum ressentimento em relação a alguém que, como aquele credor que você não conseguiu voltar, pode ser um irmão, pai, mãe, às vezes um colega de trabalho, um namorado ou ex-namorado, alguém que te magoou na infância, às vezes é um professor, alguém que possa ter abusado da sua. Eu não sei. Mas pense se existe ainda, se vem à tua lembrança algum sentimento de ressentimento. O número 2, ali está o teste da responsabilidade. Isso é algo assim que é tão sutil que muitas vezes nós não percebemos. Porque é mais ou menos assim. Sabe aquele pensamento que vem assim? Ai, se pelo menos fulano, ciclano lá me pagasse aquilo que me deve, eu não estaria passando. Minha vida não estaria assim se talvez aquilo lá atrás não tivesse acontecido na minha vida. E muitas vezes nós cometemos esse, por mais que nós possamos ter sofrido por causa de outra, sabe? E colocar a culpa, às vezes naquela situação, naquilo, por eu não estar vivendo de uma forma que eu gostaria de estar vivendo hoje. Como se fosse aquela vozinha interior, ou quando eu erro e quando falho, sabe? Quando vem aquela vozinha interior, você falhou, você acabou reagindo dessa forma lá com aquela pessoa, mas é porque não é culpa tua, né? Porque, olha, se não tivessem feito isso contigo, você não seria assim, você não agiria assim, talvez você não fosse dessa forma, sabe? E muitas vezes, em muitos casos, a questão de dar perdão, ou a questão de assumir a nossa responsabilidade pelos nossos erros, são as duas faces de uma mesma moeda, porque elas precisam às vezes ocorrer ao mesmo tempo, né? A questão de eu dar perdão, a questão de eu perdoar, a questão também de eu entender daquilo que é a minha. E o teste número 3 é bastante sutil porque é a da reação. Gente, isso a gente pode perceber, assim, é sutil, mas a gente percebe muitas vezes em tantas situações, em tantos relacionamentos, é que quando, às vezes aquela pessoa que está na tua frente, às vezes naquele conflito, naquela situação, às vezes não precisa nem ser muito, às vezes uma frase que alguém falou, às vezes um momento que você está devendo, a forma que você reage àquela pessoa, mas que não é aquela pessoa que está na tua frente. Ela às vezes está sendo representada ali, talvez por um pai, talvez por um líder autoritário, talvez por alguém que te humilhou,
E quando você revive, de certa forma, aquela situação, você tem uma reação. Às vezes uma reação que muitas vezes eu falo assim que não é uma reação, digamos, seria natural, normal em relação àquela situação. Porque provavelmente existe alguém lá atrás que você ainda não perdoou. E aquela pessoa, aquela situação te traz à memória aquilo que você passei uma vez uma situação com uma pessoa que estava comigo e aconteceu um conflito com ela, uma outra mulher, assim, uma outra pessoa. E elas discutiram por causa de uma questão de mesa, de vidro, era uma pessoa que estava limpando até, inclusive. E na discussão, ela estava num lugar onde ela era vista, sabe? Quando ela foi me contar, ela falou assim pra mim: todas as pessoas que passavam na rua apontavam pra mim. Na hora que ela falou isso, já me veio aquele discernimento assim, que ninguém apontava pra ela. As pessoas não passavam na rua, todo mundo apontando pra ela porque ela estava ali, entende? Mas que aquilo que aconteceu com ela, naquela situação que ela se sentiu visível, foi uma humilhação que ela passou, talvez não sei quando, mas foi um gatilho da sua alma. Estava lá, lembra daqueles lugares bem escondidinhos lá, mas que veio à tona. E a pessoa que estava ali discutindo com ela não era, vamos dizer assim, de uma forma consciente para ela aquela pessoa, mas era aquilo que ela estava vivenciando, representado por aquela. Tá me entendendo? Amém? Entende? Então, assim, ó, é esse teste da reação. Às vezes nós reagimos, talvez eu possa reagir, né, quando eu vejo meu marido brigar com o meu filho de uma forma mais rude, porque eu vejo meu pai que brigava comigo dessa forma, né, um exemplo. Ou vejo aquele professor que era autoritário, né? Então, situações que me trazem reações. E pode ser que essas reações sejam porque existe algo lá atrás, alguém lá atrás, que eu ainda não perdoei, que ainda preciso de perdão para que, para que tudo isso. E, então, fazendo o nosso teste, né? Como resolver? Como resolver o problema das dívidas? Tem solução? Palavras de Deus, né? Sempre tem. Existe um modo bíblico, um modo que a palavra de Deus nos ensina, né? Para nós lidarmos com talvez esses traumas, essas emoções, todas as emoções que a gente colocou aqui, tá? Mas esse método, vamos dizer, de Deus, ele ultrapassa, ele vai além da questão só de perdoar e de abandonar aquele ressentimento, certo? Porque é algo que Deus fez conosco. Deus toma. O que Deus fez conosco? Nós pecamos, não pecamos? Nós devíamos uma dívida que a palavra de Deus nos mostra que era impagável, mas que o Senhor Jesus, Deus nos perdoou. O que Deus fez com o pecado do homem? O que Ele fez? Ele toma os nossos pecados, tudo aquilo que ocorreu na nossa vida, Ele pode transformar isso num propósito. Você pode imaginar isso, ver isso? Nós temos essa ilustração na cruz. A ilustração não, né? Algo que aconteceu, né? Isso que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, o que Deus fez? Ele tomou aquele ato, vamos dizer assim, tão terrível, né? De pecado do homem, a pior injustiça que foi feito. O que Ele fez com isso? Ele transformou isso no bem para as nossas. Ele fez isso do ato mais sublime de amor, para que eu e você pudesse receber o perdão e receber a salvação. É isso que Deus faz conosco. Ele pode fazer sim. Ele pode fazer da tua dor, da minha dor, algo, propósito, lado. Você tem isso? Querer que Deus pode trabalhar na tua dor, fazer com que isso seja algo que pode transformar a sua vida. Isso pode também transformar as pessoas à sua volta. Eu coloquei para vocês ali um texto. Imagino que todos conhecem a história, mas você pode meditar na sua casa. Está em Gênesis 50, do 19 ao 20, que é a história de José. José é um tipo de casa fala assim, ó, quando José ele esteve ali com os seus irmãos,
e venderam ele como escravo para o Egito, e tudo nós sabemos tudo que José sofreu ali na mão ali como escravo, na mão dos seus irmãos e tudo mais, tudo que ele sofreu. De repente ele tem uma oportunidade de estar diante novamente dos seus irmãos, aquela promessa que Deus havia dado para ele se inclina diante deles, então eu digo que seria o momento de ele cobrar as suas dívidas. Mas olha o que José fala: não temais. Caso estou eu em lugar de vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tomou em bem, o tornou em bem para fazer como vedes agora, como se conserve muita gente em vida. Então, o que José fez? José, ele não cobrou as suas dívidas. Ele teria, vamos dizer, teria dívidas a cobrar? Teria muitas dívidas, mas ele não ele sabia, e ele também sabia que os seus próprios irmãos iam ter dificuldades de se perdoar. Porque ele fala para eles: não tenham medo, não temam. Quer dizer, o mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bem para fazer aquilo que vocês estão vendo agora. E vocês conhecem a história de José, que Deus, né, livrou ali todos eles da fome, de tudo mais, para que vocês fossem conservados. Então Deus transformou o mal que você fez para mim em bem. Então aquela dor que você passou, talvez aquilo que está lá no mais profundo, Deus pode transformar talvez aquele fracasso, algo em propósito, em algo que seja bênção na tua vida. Claro que nós precisamos permitir e não fazer como José poderia ter sido, como aquele credor incompassivo, poderia ter saído lá e cobrado dos seus irmãos: agora vocês vão me pagar aquilo que vocês me deram. Só que José recebeu a graça, ele recebeu Deus, e assim ele pôde dar. Da mesma forma, nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então, se eu recebi essa graça, se eu recebi esse perdão incondicional, eu posso, né, e devo dar. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Creio assim que esse estudo hoje é para nós continuarmos meditando nessa palavra e refletirmos e permitir que o Espírito Santo de Deus opere em nossos corações. Será que eu vivo numa comunidade, numa família, num trabalho, onde todos nós nos amamos e somos amados e nos aceitamos da maneira que nós somos e não estamos cobrando uma dívida do outro, nós estamos desfrutando da graça que Deus nos deu e dessa alegria de vivermos um relacionamento onde eu fui perdoada, estou suprida em Deus e assim, claro, eu posso fazer meu esposo feliz. Meu esposo pode me fazer feliz porque eu posso dar aquilo que Deus já me deu. Deus já me encheu da sua graça, ele já me perdoou incondicionalmente, ele já me livrou de toda. O Senhor não dilatou a tua dívida. Ele não deu um prazo maior para que eu ligássemos. E se ele me libertou, eu preciso para o outro. Eu preciso colocar em ação essa forma. A graça que eu recebi dessa forma é viver esse relacionamento. Vou dizer para vocês, esse relacionamento só pode existir Deus. Só Deus pode fazer isso. Porque senão nós somos eternos cobradores de dívidas. Nós sempre temos aquele sentimento que alguém nos está devendo alguma coisa ou que ou nos sentimos em débito com as outras, né? Como a palavra do Senhor diz, né? Para nós perdoar assim como nós somos perdoados no Pai Nosso. O próprio Pai Nosso fala: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E o apóstolo Paulo resumiu isso em poucas palavras, que eu vou ler para vocês aqui no final do nosso estudo. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, ameis aos outros. E o próprio Senhor Jesus disse: graça recebeste, e graça dai. Uma tradução que diz assim, que como se fosse dito assim: dado vos foi dado, dado dai. Essa seria a forma da tradução literal, mas como você recebeu, e da mesma forma que você
Então, é isso que o Senhor deseja das nossas vidas, ver dessa forma. Primeiro, entender que o único que pode preencher esse vazio, preencher aquilo tudo que eu preciso, inclusive toda a cura que eu preciso, daquilo que me fizeram, daquilo que talvez eu possa ter feito para alguém, que alguém precisa, né, que eu preciso pedir perdão ou perdoar, é somente no Senhor. Né? Então, viver dessa forma, entender que toda a minha dívida foi cancelada e eu não vou ser um cobrador na vida das. E, inclusive, o Dr. Augusto Cury, ele fala também nos estudos dele que muitas vezes, quando nós criamos expectativas com as pessoas, nós nos frustramos muitas vezes. E muitas vezes nós criamos expectativas que não são reais, né? Aquele sonho, né? Talvez como aquela moça no casamento, aquela moça e aquele moço, eles casaram cheios de expectativas reais, não eram verdadeiras, né? E além do que, como eu falei para vocês, aqueles estudos do apóstolo Euripides também, que além das expectativas, nós chegamos com as nossas promissórias, achando que a outra pessoa deve suprir, né? Então, assim, que o Espírito Santo de Deus nos dê graça, né? Se no teu coração veio, né, naquilo que eu coloquei ali para vocês como o teste, né? Ressentimentos, se veio memórias, se vem memórias às vezes com outras pessoas, aqueles gatilhos que eu falei para vocês também, situações que eu sei que ainda não, que, sabe, quando vem muito vivo na tua mente, aquela fotografia, aquela situação daquele momento, né? Às vezes eu preciso perdoar. A palavra do Senhor diz que quando nós perdoamos, nós somos perdoados e o nosso pecado também é perdoado, é cancelado, e nós precisamos aprender a viver esse relacionamento de amor. Dar, quer dizer, dar aquilo que você recebeu, mas receber também. Falei, em primeiro lugar, eu preciso receber, porque se eu não receber essa graça na minha vida, entender que o Senhor Jesus, ele me perdoou de todos os pecados, eu não consigo dar essa graça. E ao mesmo tempo que eu posso, né, dar essa graça, dar esse amor. E a palavra de Deus diz também que é uma lei da semeadura. Então, mesmo que talvez às vezes em um relacionamento só você pode pensar assim: ah, mas só eu que estou dando amor. Ah, só eu que estou, a outra parte não faz. A palavra de Deus diz que para nós semear, que é nosso tempo, é o seu tempo nós temos. E nada no reino de Deus que você planta, né? Se você plantar, se você semear amor, se você semear, né, a palavra de Deus na vida das pessoas, vamos colher. E tudo isso está nas mãos de Deus. Como José falou. José perguntou para os irmãos deles, né? Porque eles achavam, né, que ele estava, que ele ia cobrar a dívida. Ele falou, por acaso sou Deus? Sou eu que vou cobrar a dívida? E por acaso nós somos deuses para nos achar no direito de cobrar a dívida das outras pessoas? Então, assim, que permita que Deus opere isso na tua vida e lembre dessa palavra, né, de Paulo: de graça recebei, de graça dai. E a palavra do Senhor também, né, que Jesus disse: de graça receber, de graça dai. E de Paulo: não fiquei devendo nada a ninguém, coisa alguma, exceto o amor, que nós podemos ter essa dívida, sim. É dever o amor, está sempre com esse desejo no nosso coração, entregar o amor às pessoas. Amém? Fazer uma oração, então, para nós encerrarmos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Início aos nossos corações, Pai. Eu sei, ó Deus, que nos toca, Pai, de uma maneira tão profunda, Pai. Pai, ó Deus, eu te peço, ó Deus, a tua palavra diz que o Espírito testifica. E o único, Pai, não é o homem que pode nos convencer. O único que pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo é o teu. O único que pode trazer à luz, Pai, muitas vezes as coisas que estão mais escondidas, Pai, ó Deus, o mais oculto da nossa alma, Pai, ou que possa estar nas trevas, ó Deus, porque estamos retendo, ó Deus, a vida das outras pessoas, ó Deus, retendo perdão, Pai, é o teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Pai, que essa palavra, Deus, continue, ó Deus, ela é viva, Pai. Está escrito nessa palavra que ela é viva, Pai. Ela continue, ó Deus, a ministrar no nosso coração, Pai. E se há ressentimento, Pai, se há situação, ó Deus, ó Deus, eu penso que eu perdoei, mas que eu ainda não perdoei, Pai. Ou que eu tenho reações, ó Deus, às vezes com outras pessoas, Pai, que não,
que não tem, às vezes, muitas vezes a ver com situações que eu esteja vivendo no presente, mas que foram coisas que eu vivi, Pai, e que me machucaram, Pai, que me magoaram profundamente, Pai. Mas eu sei, Pai, ó Deus, que toda cura, Deus, que eu preciso, e toda cura que as tuas filhas precisam, ela só pode vir de ti, e o Senhor é aquele que penetra no mais profundo, no mais íntimo da nossa alma. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja mesmo tocando, ó Deus, na vida das tuas filhas, Pai, na minha vida, Pai, com toda a cura, Pai, trazendo também, ó Deus, esse perdão para aquela que precisa perdoar, perdoar a si mesma, Pai, ou perdoar ao próximo, Pai, ou liberar perdão, Pai. Pai, e toda dor, ó Deus, que cada uma que está aqui possa ter passado o dia, ou possa estar passando na sua vida, Pai. Como José, ó Deus, como José, Senhor Deus, pôde olhar e ver o Senhor trabalhando, ó Deus, e transformando, ó Deus, o mal que veio contra ele em bem, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor faça dessa forma nas nossas vidas, Pai. Transforme, ó Deus, toda essa dor, Pai, ó Deus, em bem, Pai, da forma que o Senhor tem no teu coração, Pai, na vida de cada uma que está aqui, Pai, e daqueles que possam estar ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.